Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos na nossa live semanal de encontro para tratar de assuntos do CPN. Hoje com um assunto super especial. Hoje vamos falar a respeito da questão da união estável em casamento. Vamos trazer um bate-papo aqui de alguns pontos relevantes que sempre são questionados pelos alunos lá nos grupos de WhatsApp. Sejam todos bem-vindos. Coloquem aqui para mim no chat se a conexão está boa, se o áudio está bom. Sejam todos muito bem-vindos. Quero lembrá-los, primeiramente, antes de entrarmos no assunto, que nós estamos com as inscrições abertas da nossa Black Vitalícia. Então, se você não é o nosso aluno e você quer se tornar aluno do RCPN na prática e da Escola de Minutas, gente, essa é a hora. Nós nunca fizemos nenhum tipo de promoção ou Black do jeito que nós estamos fazendo agora, que é a Black Vitalícia aqui. Nós unimos o RCPN na prática com a Escola de Minutas, ou seja, você vai levar 2 cursos no preço de um curso e de forma vitalícia, acesso vitalício. Nós temos diversos alunos que estão conosco desde o início do nosso projeto e eles já renovaram, porque a turma ela tem um acesso de 1 ano, né? E quando finaliza o acesso, eles podem fazer a renovação. Mas com a promoção da Black Vitalícia, você não precisa mais renovar cada vez que vencer o seu acesso, porque ele será vitalício. E se você não é aluno do RCPN na prática, eu quero aproveitar para contar para você rapidamente o que nós temos hoje lá na plataforma do RCPN na prática. Então, hoje, boa noite, Ivana, seja bem-vinda, Lucinéia, seja bem-vinda. Para você que não é o nosso aluno e quer saber o que tem lá no RCPN na prática. Então, hoje nós temos aula de introdução ao RCPN, emissão de certidões no RCPN, nós analisamos lá o provimento 149, que trata da proteção de dados no RCPN, nós temos o módulo Nascimento com aulas de 2024 e 2025, o módulo Averbações, módulo Casamento, módulo Óbito, módulo Livro E. No Livro E nós temos a parte geral, que trata de emancipação, interdição, morte presumida, e nós temos a parte especial, que vai tratar dos traslados dos assentos de brasileiros ocorrido no exterior. Então, nós temos a aula já atualizada deste ano também. Nós tivemos uma alteração importante na Resolução 55 a respeito da averbação de regime de bens no casamento. Nós temos a atualização lá dentro da plataforma para os alunos. Nós temos o módulo Retificação, Restauração e Suprimento dentro do RCPN, já com aula atualizada conforme o provimento 177 do CNJ, que alterou o procedimento de restauração, do suprimento total de certidão avulsa no RCPN. Nós temos módulo alteração de nome, módulo filiação socioafetiva, onde nós tratamos tanto da filiação socioafetiva como a biológica. E, fora isso, nós temos diversos bônus, que é o módulo Introdução ao Direito Notarial e Registral, onde eu trago aqui o estudo da Lei 8935, que é o Estatuto dos Notários e Registradores, módulo União Estável de A a Z, módulo Imersão em Regime de Bens, módulo Oficina de Minutas e Procurações, lives do RCPN, Código Nacional de Normas e o RCPN, LGPD para cartórios, nós temos uma aula lá sobre LGPD em cartórios, certidões no RCPN, Livro E, atualizações, União Estável, atualizações, oficinas práticas de nascimento, casamento, óbito e Livro E, onde nós tratamos no Livro E do registro da união estável, no casamento, conversão de união estável em casamento. Então, o tema de hoje, eu já tratei em oficinas práticas lá dentro da plataforma, com modelo de minutas e tudo mais. Nós temos encontros ao vivo. Nós estamos com um módulo novo que nós vamos encerrar esse mês lá no curso RCPN na prática, que é o módulo o RCPN na Lei de Registros Públicos, artigo por artigo. Então, em cada encontro, eu leio com os alunos artigo por artigo da Lei de Registros Públicos e nós vamos trazendo os comentários necessários. Então, é um estudo muito profundo do RCPN lá na Lei de Registros Públicos. Super interessante para você que vai prestar o ENAC, você que está iniciando na atividade notarial e registral e fica perdido lá na Lei 6.015, esse módulo é para você. Nós temos material de apoio e material de PDF das aulas, modelos e minutas.
E isso só na RCPN na prática. Lá na Escola de Minutos, nós temos diversas oficinas de inventário, nós temos adjudicação compulsória, uso capião, muitas minutas disponível, aulas de... como vai ter agora, né? Teve aula de qualificação das partes nas escrituras públicas, aula de emancipação. Então, todas as escrituras imobiliárias, nós temos oficinas práticas. Tem lá a imersão da resolução 35 do CNJ, que o Davi também explica artigo por artigo. Então, muito conteúdo dentro da Escola de Minutas e dentro da RCPN na prática. Sempre com aulas ao vivo e gravado. Gente, olha, depois que eu adotei esse gato, ele fica pulando aqui na minha mesa. Mas vamos lá, gente. Aproveitando, então, falei rapidamente da nossa Black Vitalícia. Depois a nossa equipe vai deixar o link aqui no suporte. Eu quero aproveitar que hoje é segunda-feira para trazer a nossa agenda semanal. Rapidinho, qual que é a agenda da semana do projeto dos estudos notariais e registrais? Então, hoje nós temos a nossa live para tratar da conversão da união estável em casamento. Na quarta-feira, às 20 horas, o Davi vai ter uma live também aqui no YouTube para tratar de casos práticos do tabelionato de notas. Na quarta-feira, também às 20 horas, nós temos aula lá no módulo RCPN na prática, aula para a gente tratar também do RCPN na Lei de Registros Públicos, então é a continuação do módulo. E no sábado, dia 15 de novembro, tem aula. Eu não sei se o horário tá certo, tá? 15, depois eu vou confirmar com o pessoal. 15 de novembro, às 20 horas. Depois eu preciso confirmar se é isso mesmo. 15 de novembro, 20 horas, como analisar as matrículas, com a professora Laurizane. Então, se você quer estar por dentro de tudo isso, siga o nosso perfil lá no Instagram, Estudos Notariais e Registrais. Tem o perfil do professor Davi Cambuim, o meu perfil, Alice_Formente, e o perfil do RCPN na prática. E também tem o perfil da Escola de Minutos. Gente, entra lá, muito conteúdo. Todas as informações nós deixamos disponível lá nos nossos perfis do Instagram. Agora vamos para a live. Inclusive, a Carmen entrou aqui. Uma dos motivos de eu estar fazendo essa live, Carmen, foi porque semana passada você me perguntou a respeito de união estável em casamento lá no grupo do RCPN na prática, né? Então, eu recebi a sua pergunta, recebi diversas perguntas de alunos para a gente tratar da conversão. Então, por isso, é o nosso encontro hoje aqui. Vamos conseguir esgotar o tema? De jeito nenhum, porque o tema ele é complexo, cheio de nuances, nós podemos pegar um ponto e ficar 2 horas falando dele. Mas eu vou tentar passar por cima dele de uma forma geral, para a gente trabalhar aqui as principais dúvidas que eu recebo dos alunos, combinado? Então tá bom, se você já tiver dúvidas, pode deixar aqui no chat, que depois eu vou vir respondendo, tá bom? Então vamos falar da conversão da união estável em casamento, um tormento, né, Carmen? Eu entendo. Vamos lá, pessoal. A conversão da união estável em casamento, então, ela está prevista na Constituição Federal e no nosso Código Civil. Olha que interessante. Então, o Código Civil fala, a Constituição Federal fala que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. Vamos partir da premissa que tanto a união estável quanto o casamento, ele é considerado uma entidade familiar. Então, o casamento e a união estável são entidades familiares. E por ser uma entidade familiar, dela vai decorrer tanto direitos de cunho obrigacional, direitos e efeitos tanto pessoais quanto patrimoniais, efeito entre os cônjuges e companheiro e efeito perante a sociedade, perante o Estado. Então, a união estável e o casamento, eles não são considerados contratos do direito obrigacional. Porque se fosse um contrato de direito obrigacional, o casamento, a união estável, estava regulamentada aonde? Lá na parte do código que trata da parte contratual. Então, nós temos uma parte no Código Civil que trata de contratos, mas o casamento não está lá.
Porque o casamento ele está dentro do direito de família. Ele forma a entidade familiar. Nós temos doutrinadores que falam que ele é um contrato de direito de família, é um contrato especial de direito de família. E por ser tanto a união estável quanto o casamento constituidores do núcleo familiar, então dele decorrem efeitos pessoais. Que efeitos pessoais são esses, Carmen? Tanto na união estável quanto no casamento. Quais efeitos pessoais? Direito de cunho alimentar entre os cônjuges, companheiros e a prole. Direito de mútua assistência, possibilidade de alteração de nome, domicílio comum no lar conjugal. Então, veja, existem efeitos pessoais e efeitos patrimoniais. E os efeitos patrimoniais, eles não atingem só o casal, só os companheiros e só os cônjuges. Ele atinge terceiros que negociam com esse casal. Por isso que é importante a formalização. E por que a Constituição Federal, o Código Civil falou assim, olha, a lei vai facilitar a conversão de união estável em casamento? Porque lá em 88, na Constituição Federal de 88, quando foi reconhecido o Instituto da União Estável, gente, nós não tínhamos toda essa possibilidade de regulamentação de união estável. Veja, a união estável ela era informal. Ela não tinha toda essa possibilidade de eu formalizar ela por termo declaratório, por escritura pública, por mandado judicial, não. Tá, depois eu vou vir nos comentários para eu não perder meu raciocínio. Então, veja, a união estável, lá em 88, quando constituinte, e inclusive no Código Civil, em 2002, né, o nosso código, quando foi estipulado a união estável, ela era muito informal. Então, nós não tínhamos toda essa necessidade, não tínhamos esse costume de formalização da união estável. Por isso que a Constituição falou assim, olha, vamos facilitar a conversão da união estável em casamento. Por que eu preciso facilitar? Porque o Estado, a sociedade deseja que esse casal que vive na informalidade, que vive sem publicizar erga omnes, aquela relação, a data de início, o regime de bens, eles possam formalizar para que o Estado conheça aquela entidade familiar, porque uma união estável informal, ela não é reconhecida pelo Estado e perante terceiros. Ela não tem efeito, ela não é oponível erga omnes. Então, o Estado falou, olha, vamos facilitar a conversão da união estável em casamento. Eu quero tirar esses casais que estão na informalidade e trazê-los para a formalidade, para que ele possa opor perante todos a essa entidade familiar. Os efeitos decorrentes dessa entidade familiar possam ser conhecidos de todos. E ali, todos, a gente fala, então, regime de bens, nós falamos aqui, dever entre os cônjuges e companheiros, presunção legal de paternidade da prole comum. Então, são diversos efeitos. Então, mas com o passar do tempo, o que o Estado percebeu? Que o pessoal optou mais pela união estável do que pelo casamento. E começou a vir o quê? Muita judicialização. Então, o Estado começou a estimular formas desse casal que está numa união estável informal, que não quer casar, eles não querem casar, que eles venham formalizar essa união estável. Então, ao longo dos anos, nós fomos tendo uma evolução, nessa questão da formalização da união estável. Nós tivemos o provimento 37 de 2014 do CNJ, que veio regulamentar a possibilidade, porque até então não era possível, o registro da união estável no livro E, porque até então não tinha. Como que era formalizada a união estável daqueles que não queriam casar? Eles faziam um contrato particular e registravam em títulos e documentos. E aí e nós não tínhamos na Lei 6.015, até 2022, a regulamentação de como era feita a conversão de união estável em casamento.
nós tínhamos a regulamentação a nível estadual. E ainda assim, muitos oficiais tinham dúvidas de como proceder e não faziam na sua serventia essa conversão de união estável em casamento. Mas em 2022, a Lei 14.382, ela alterou a Lei 6.015 e ela trouxe a previsão expressa de conversão de união estável em casamento. Então, ela veio uniformizar a nível nacional o procedimento de eu converter uma união estável em casamento e veio também regulamentar o registro da união estável no livro E, que até então a única normativa que nós tínhamos era o provimento 37 de 2014 do CNJ. Aí o provimento 149, ele veio regulamentar, em cima da Lei 14.382, o procedimento da conversão de união estável em casamento, do registro do livro E da união estável, falar a respeito do termo declaratório e da certificação eletrônica, tá? Bom, então nós vemos nesse cenário que o Estado, ele quer que as pessoas saiam da informalidade. Então, uma união estável informal, não formalizada, ela não é reconhecida ali como entidade familiar, no sentido que ela não é ponível erga omnes. Toda vez que aqueles companheiros quiserem comprovar que ali é uma entidade familiar, eles têm que comprovar por meio de testemunhas. Então, para o Estado não é bom, para a sociedade não é bom e para o companheiro também não é bom. Então, veja, o que eu vejo hoje no cenário atual? Então, se eu passo tudo o pressuposto que o Estado ele quis facilitar uma união estável e informal ser convertida em um casamento, ele veio facilitar porque ele queria tirar da informalidade e trazer para a formalidade, para tornar essa entidade familiar oponível erga omnes. Então, hoje eu vejo o seguinte, hoje como eu tenho a possibilidade de fazer uma escritura pública, fazer um termo declaratório e registrar essa união estável no livro E, tá? Não estou falando que não pode, não pode, mas o que nós precisamos entender? Se um casal, ele já fez a sua escritura de união estável, ele já registrou no livro E, ele já tem ali a entidade familiar dele, oponível erga omnes. Então, a conversão dessa união estável registrada no livro em casamento, ela vai ser mais o quê? Para uma questão de ordem moral do casal. Porque não é com a finalidade de eu tornar oponível erga omnes, porque a partir do momento que eu registrei minha união estável no livro E, eu já tenho a minha entidade familiar oponível erga omnes. Mas quando eu converto essa união estável registrada no livro E em casamento, o que eu estou fazendo ali, na verdade, é só por questão pessoal e de ordem moral daqueles cônjuges, daqueles companheiros que querem sair de uma entidade familiar de união estável para ir para uma entidade familiar de casamento. E é possível? É possível. Mas veja, a lei ela não condicionou lá na Lei 6.015 e nem no provimento 149 a obrigatoriedade de eu ter essa união estável formalizada e registrada no livro E para eu poder converter ela em casamento. Não há essa obrigatoriedade. Então, eu posso sim ter um casal que tem uma união estável formalizada, registrada no livro E deseja convertê-la em casamento, como eu posso ter um casal que não tem nenhum documento formalizador. E isso daqui, pessoal, que eu estou fazendo, é assim, falar, ele está contando história. É para a gente pensar, tá? Isso ajuda a gente a pensar. Agora, a lei, ela quis muito mais abranger aquele casal que está na informalidade, que não tem documento nenhum e que ela quer tirar esse casal dessa informalidade e trazer para o casamento para publicizar, para tornar essa entidade familiar, e veja, é a entidade familiar que o Estado quer proteger, tanto entre os cônjuges e companheiros, quanto a própria prole, e quanto a próprios terceiros que vão negociar com eles. Então, primeiro ponto, para eu converter uma união estável em casamento, não é necessário que essa união estável esteja formalizada em qualquer tipo de documento, não é necessário, não é requisito, não é necessário que ela esteja registrada no livro E. Porque uma união estável que já está registrada no livro E, ela já é oponível erga omnes, ela já é uma entidade familiar reconhecida perante o Estado. Agora, essa união estável que não tem formalização, é ela que o Estado quis proteger. Mas isso eu só estou, assim,
contando para vocês o cenário, tá? Na prática, a gente vai ver na prática outros pontos relevantes. Então, hoje o artigo 70A da Lei 6.015, ele vai tratar da conversão de união estável em casamento. Outro ponto relevante eu tenho, então, 2 tipos de processo de conversão de união estável em casamento, tá? Na prática, pessoal, por que eu vou fazer essa diferenciação? Por questões que lá o provimento 149, quando ele traz os elementos do assento da conversão de união estável em casamento, ele traz alguns requisitos a mais quando o casal ele tem uma união estável formalizada, tá? Então, veja, se eu não tenho uma união estável formalizada, eles vão converter em casamento com base em mero requerimento dos companheiros perante a Carmen, que está aqui. Carmen, eu, o seu João e a dona Maria somos conviventes, não temos nenhum documento, mas nós desejamos formalizar a nossa entidade familiar. A gente quer casar e a lei fala que vai facilitar a minha conversão de união estável em casamento. Como que é isso, Carmen? A Carmen vai falar, olha, você não precisa formalizar por essa união estável, a gente vai converter ela em casamento. Qual que é a facilidade disso? Os companheiros vão requerer perante o oficial de residência dos companheiros, vai fazer o processo de habilitação de casamento que vai constar ali nessa habilitação que trata-se de conversão de união estável em casamento, vai publicar o edital de proclamas, a Carmen vai analisar ali o estado civil deles, toda aquela questão de impedimentos, causas suspensivas, e após finalizado o prazo de publicação do edital de proclamas, quando, num casamento normal, casamento civil, ela iria emitir um certificado de habilitação, ela não emite certificado de habilitação. Ela certifica nos autos de habilitação que transcorreu o prazo legal, não houve impedimento, e por isso ela converte em casamento aquela união estável, que é registrada no livro B, número tal. Então, a conversão de união estável em casamento é registrada no livro B, que é o livro do casamento civil. Então, ela é registrada, vai converter para o livro B, número 1, página 27, termo 430, nesta data. E aí ela vai lá no livro B, né, que ela está fazendo remissão lá na habilitação, e lá ela vai lavrar o assento de conversão de união estável em casamento, com todos os elementos do casamento normal. Do casamento normal. Agora, se esse casal eles têm uma união estável previamente formalizada por escritura pública, termo declaratório, registrada no livro E, ou não, Anderson, é no livro B, tá? Então, hoje a Lei 6.015, ela é expressa nisso. Deixa eu até pegar o artigo aqui. Aqui, ó, é o parágrafo 4º do artigo 70A, tá? Olha, o aceito de conversão de união estável em casamento será lavrado no livro B, tá? No livro B. Então, é no livro B. Então, veja, quais os elementos desse assento? Os mesmos elementos do casamento civil. Agora, se esse casal eles têm uma união estável previamente regulamentada, onde eles fizeram uma escritura pública, eles escolheram um regime de bens, eles registraram no livro E, o que o provimento 149 vai falar? Para esse casal. Então, sempre, Carmen, que eu vou fazer uma conversão de união estável em casamento, eu tenho que diferenciar. É um casal que tem uma união estável regulamentada? Tem uns requisitos a mais para constar no assento, tá? É um casal que não tem união estável formalizada, os elementos é o mesmo do casamento civil. Se esse casal, então, tem uma união estável formalizada e fala assim, olha, o artigo 549, no assento de conversão de união estável em casamento deverá constar os requisitos do artigo 70, que é o do casamento civil, e o 70A, que fala da conversão da união estável em casamento, parágrafo 4º. Além, se for o caso. Então, veja, regra geral é os elementos do assento de casamento normal. Mas, se for o caso, ou seja, se houver uma união estável
anterior formalizada, então no assento desse casamento, e aí a Carmen, eles vão falar, não, Carmen, a gente tem uma escritura de união estável. Então, nesse caso, eles vão apresentar essa escritura de união estável. Se ela está registrada no livro E, vai trazer esse registro do livro E. A Carmen vai anexar o processo de habilitação de casamento. Por quê? Porque ela vai ter que constar no assento da conversão o registro anterior da união estável, se houver, com a especificação dos seus dados. Livro, folha e o ofício do registro civil em que ele foi registrado. Então, se eu tenho esse registro, eu vou mencionar. Se eu não tenho, eu não vou mencionar. Então, se eu vou fazer essa conversão, eu preciso fazer essa diferenciação. E questionar os companheiros. Tem uma união estável formalizada ou não tem? Tá? O regime de bens que vigorava ao tempo da união estável. Se essa união estável estava formalizada, tá? Desde que referido regime estivesse indicado em anterior registro da união estável. Então, se ele estiver registrado. Isso. Aí, Gabriela, olha só. Ele vai falar assim, olha, vou estar aqui no finalzinho do inciso 2. Então, olha, se tiver no registro anterior ou seja, alternativamente, em um dos títulos admitidos para registro ou averbação na forma desse capítulo. Então, ele fala esse ou aqui, Gabriela. Então, ele pode estar registrado ou pode não estar. Mas aqui não é um instrumento particular. Tem que ser um dos títulos em que o provimento autoriza. Que títulos são esses? Escritura pública. E, gente, essa escritura pública é escritura bilateral, tá? Não serve aquela escritura pública pós-mortem onde só um declara. Tem que ser a escritura pública em que ambos os companheiros ali declaram aquela união estável e escolhem um regime de bens, tá? E ele fala aqui, Gabriela, ou que esse regime de bens esteja indicado em um dos títulos admitidos para registro, ou na escritura pública, ou no termo declaratório, ou numa sentença judicial. É obrigatório o registro? Não é. Por quê? Inclusive, o registro no livro E, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório para eu converter em casamento. Quando que... Aqui só um parênteses, tá? Só um parênteses. Vamos fazer um parênteses. Quando que é obrigatório eu registrar a união estável no livro E? Vai ser obrigatório quando um dos nubentes decidir incluir o sobrenome do outro. Se um dos nubentes, ao fazer uma escritura ou um termo declaratório, fala que vai acrescer o sobrenome do outro, então ele é obrigado a registrar no livro E, porque a alteração de sobrenome só produz efeitos a partir do registro. Isso está aqui no Código de Normas Nacional também, tá? Qual é a outra obrigatoriedade do registro? Vai sim, Maria, vai ficar gravada essa live. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é quando eles pretendem alterar o regime de bens. Se eu quero fazer o procedimento de alteração de regime de bens na união estável, que está aqui no provimento 1.9, é obrigatório que essa união estável esteja registrada, tá? Então, Gabi, se esse casal vai aí no seu cartório converter em casamento e falar assim, olha, eu só tenho, Gabi, uma escritura de união, mas não está registrada. Mas essa escritura indicou o regime de bens que eles queriam se casar, que eles queriam, que eles escolheram na união estável. Então, eles vão apresentar essa escritura e você vai anexar ali na habilitação de casamento, para que no momento que você for converter, lá no assento da conversão, você vai abrir lá um ponto e você vai falar: os conviventes tinham união estável formalizada por escritura pública lavrada no tabelionato tal, no livro tal, folha tal, de tal data da lavratura, tá? E com o regime escolhido tal. Porque no momento da conversão, o provimento 149 autoriza eles a alterar o regime de bens. É possível alterar o regime de bens no momento da conversão, tá? Deixa eu só pegar aqui a dúvida. A Carmen tá aqui, né? Eu vou ler por cima a dúvida que a Carmen tinha me mandado, que inclusive eu sei que é a dúvida que acontece aí, tá? A Carmen tinha me mandado assim lá no grupo, tá? A respeito de conversão. Que foram dar entrada na conversão da união estável em casamento lá no cartório da Carmen.
E eles apresentaram uma escritura de união estável onde consta o início da união estável, dezembro de 2009. Mas vamos supor que a data da lavratura não corresponde à data indicada como de início. Uma coisa é a data da lavratura, outra coisa é o início da união estável. Então, eles indicaram lá na escritura que eles iniciaram a união estável em dezembro de 2009. Só que eles não constaram o regime de bens. Na conversão, querem fazer pacto para mudar o regime para comunhão de bens. Como proceder? Para constar a data de início, tem que fazer a certificação, inscrever no livro E. O regime que vão adotar é retroativo. Olha quantas perguntas e perguntas pertinentes. Carmen, eu acho que eu respondi lá no grupo, mas eu vou responder aqui também, porque a sua dúvida é a dúvida de muitos alunos e muitos não alunos, tá bom? Então, vamos lá. Carmen tá aí, Carmen? Fala um oi para mim. Então, vamos lá. Primeiro ponto dessa dúvida da Carmen, que eu sei que é a dúvida de muitos de vocês, tá? Essa escritura de união estável, se eles têm essa escritura, eles vão apresentar. É obrigatório registrar ela no livro E? Era uma das perguntas da Carmen aqui. Eles precisam inscrever ela no livro E para poder converter em casamento? E não, Carmen, eles não precisam, tá? Mas você vai anexar essa habilitação, essa escritura junto com o processo de união estável. Isso, a Carmen tá aí. E aí, então, Carmen, eles não são obrigados a registrar no livro E. A ausência de regime de bens. Gente, era comum o pessoal lá no início, quando começou a fazer a escritura de união estável, a não mencionar regime de bens. Quando a gente pega as escrituras lá do início, né, não tem regime de bens. E qual é o regime de bens que vigora quando eles não indicam regime de bens? O que fala o Código Civil? Na ausência de contrato escrito ou havendo um contrato escrito, qual que é o regime legal que nós temos no Brasil hoje? As regras da comunhão parcial de bens. Então, Carmen, o fato de não ter constado expressamente o regime, tá? Não é necessário ele certificar a escritura pública, não. Por quê? Eu pressuponho que as regras, exceto se ali na conversão você verificar que no momento da conversão, ali no momento da conversão, você vai ter que aplicar alguma causa suspensiva por separação legal. O regime da separação legal de bens, ele só vai ser observado no momento da conversão. Você não vai observar lá quando eles declararam. Não, é agora, tá? Nesse caso, você vai mencionar no assento da conversão que eles tinham essa união estável formalizada. Você não vai mencionar, regra geral, o início da ação união estável. Você vai mencionar que tinha uma união estável formalizada por escritura pública lavrada no tabelionato tal, livro tal, página tal, lavrada em tal data, sem menção a regime de bens. Se eles querem agora fazer a conversão pela comunhão universal, Carmen, eles vão lavrar um pacto antinupcial, porque o Código Nacional de Normas autoriza, tá? Já que é um regime de bens diverso do que eles tinham na união estável, eles vão fazer um pacto antinupcial para apresentar na habilitação para fazer a conversão na comunhão universal. E aí a Carmen perguntou, vai retroagir, professora? Vai retroagir por quê? Porque a comunhão universal de bens é um efeito do próprio regime, não tem como eu estipular uma comunhão universal daqui para frente. Porque qual que é o efeito do regime que está lá no Código Civil? A comunhão universal, ela abrange os bens presentes, passados e futuros. Então, ele decorre do próprio regime de bens essa comunicação retroativa, tá? Então, é o único caso que se autoriza a retroatividade do regime de bens é da comunhão universal de bens, tá? Deixa eu só ver se aqui eu acho. Tem um artigo que ele fala que não retroage, tá? Com exceção da comunhão universal de bens, que é um efeito do próprio regime, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui o resto da dúvida da Carmen, ver se eu deixei alguma coisa. Aí, Carmen, no momento da conversão, então, você vai ter ali a menção à conversão, mencionar o pacto antinupcial, que escolheu o novo regime de bens. Você vai mencionar que eles tinham, e veja, essa informação
não consta no padrão das certidões em breve relatório para sair essa informação dessa união estável anterior. Isso daí vai ficar no assento, vai sair numa certidão inteira o teor. Mas na certidão em breve relatório só vai sair o que consta no modelo padronizado, tá? Essa é a nossa interpretação hoje, porque o CNJ ele regulamentou os modelos padrões de certidão, tá? Então esses elementos extras, eles constam no assento. E aí a Carmen pergunta assim, professora, e como faz para constar o termo inicial dessa união estável? Veja, se a data da lavratura não correspondeu com a data do início, eles terão que fazer antes da conversão, deverão fazer o procedimento da certificação eletrônica, tá? E aí, antes, então, de pedir a conversão, eles fazem um procedimento administrativo de conversão, comprovado esse termo inicial, aí não é necessário registrar no livro E, porque a certificação eletrônica ela pode ter a finalidade tanto de constar o termo inicial lá no registro no livro E ou na conversão de união estável em casamento. Gabriela, lá no. Você é aluna nossa. Lá no curso, na plataforma, nas aulas de união estável de A a Z, se você pegar no material, normalmente eu falo no final. Você avança a aula para o final, que eu falo do processo de certificação e tem modelo na plataforma, tá? Eu deixei um modelinho lá. Deve estar lá no módulo União Estável de A a Z, tá? E temos também um workshop que está lá dentro da plataforma. Isso. Vai no módulo União Estável de A a Z, tá? E assiste também o workshop de União Estável no RCPN, tá bom? Que lá eu também falo. Lá eu falo de forma geral de toda a união estável no RCPN, desde o termo declaratório, registro no livro E, conversão, alteração de regime de bens e certificação eletrônica. Eu falo de tudo, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, se ele fez com a minha certificação eletrônica, ele vai apresentar para você a certidão da certificação eletrônica, que você vai anexar o processo de habilitação, e aí sim. Uma coisa que eu percebo que as pessoas confundem, assim, já entrando até na reta final do nosso bate-papo, porque isso aqui é uma live, né? É um bate-papo. Aula mesmo a gente tem lá na plataforma. Uma coisa que as pessoas confundem também. Professora, eles querem converter a união estável com a data lá de 30 anos atrás. Gente, uma coisa é a união estável, outra coisa é o casamento. O casamento, eles vão passar para o estado civil de casado, o registro de casamento é com a data de agora. Então, eles estão casando hoje, 10 de novembro de 2025. Mas eles querem que retroaja os efeitos para 30 anos atrás. Primeiro, o regime de bens não vai retroagir, exceto se eles escolherem comunhão universal de bens, tá? Então, o regime de bens não retroage. Essa certificação eletrônica para a gente constar o termo inicial da união estável, esse termo inicial ele é importante para quê? Para no momento da dissolução a gente conseguir apurar os bens comuns e os bens particulares, aquilo que entra em meação e aquilo que não entra, tá? Então esse termo inicial que a gente fala para constar lá no registro no livro E e na conversão, não é que o regime de bens vai retroagir, o casamento vai sair com a data de 30 anos atrás. Não, não vai. O casamento, o casal vai passar do estado civil que eles tiverem hoje para casados com a data de hoje. O casamento, quando vocês casaram? Hoje, 10 de novembro de 2025. Ah, mas a gente queria. Não tem como eu voltar o casamento para 30 anos atrás. O que tem é a gente fazer a certificação eletrônica, certificar esse período anterior, reconhecer e incluir dentro do assento. E aí, numa certidão inteira, o teor vai constar que foi reconhecido aquele termo inicial na certificação eletrônica desde tal data. E aí, isso daí vai ser importante lá na dissolução, seja no divórcio, seja no falecimento no inventário, para a gente apurar durante a união estável. Havia um regime de bens? Qual era o regime de bens? Quais bens são comuns? Quais são os particulares? Aí eu trago, eu relaciono. E durante o casamento? Então, eu vou ter que apurar durante a união estável e durante o casamento. Quando eu tenho pré-definido essas datas, traz muito mais segurança, tá? Então, Gabriela, Alice, tá? Veja que, inclusive, eu falei isso na aula.
Eu não sei se você estava na aula da semana passada ao vivo, tá? Ficou gravado e já está na plataforma. Na aula da semana passada, lá no curso do RCP na prática, eu tratei justamente desse artigo do 70A, tá? Se a gente for seguir um modelo padrão de certidões lá no provimento 149, ele tem lá um modelo de casamento. Lá ele não tem lá um modelo de uma certidão de conversão de união estável em casamento para eu inserir o termo inicial dessa união estável. Não tem. Então, na certidão de casamento da conversão de união estável em casamento, é a mesma certidão do casamento civil. Não tem um campo lá para eu mencionar, olha, a conversão de união estável em casamento e essa conversão tem termo inicial tanto. Tem duas possibilidades, Gabriela. E aí vai depender do oficial que vai qualificar. Eu, em um primeiro momento, penso eu, que para constar esse termo inicial na certidão seria um inteiro teor. Porque quando eu pego um assento, ele tem muitos elementos. Tem qualificação, muitas vezes, dos genitores. Veja, isso não sai em breve relato. O CNJ, ele filtrou o que vai ser publicizado. Se o casal ele quer que conste, então ele vai requerer um inteiro teor. Não é elemento sigiloso. Não estou falando que não consta em breve relato porque é sigiloso. Não, eu estou falando que não consta porque o CNJ não incluiu nos modelos padrões de certidão de casamento. Ele não trouxe essa possibilidade. Pode ser, Gabriela, que daqui a um tempo ele perceba que é importante. Aí ele fala assim, olha, vou gerar um modelo exclusivo para conversão de união estável em casamento quando tem um termo inicial prefixado. E aí você vai inserir lá, tá? Pode ser que tenha estado e oficiais que entendam que ele vai emitir, então, em breve relatório e conforme quesitos das partes. Se as partes requererem, eu insiro essa informação, tá? Mas isso não é elemento sigiloso. Então, se eu vou seguir o modelo padrão do CNJ, eu não menciono. Olha, essa é uma informação tal qual a data da publicação dos proclamas, tal qual a informação a respeito da qualificação dos genitores. Quantas informações nós temos ali no assento que não sai na certidão? Mas se eles querem essa informação, aí pode pedir uma inteiro teor. Não há sigilosidade quanto a esse elemento, tá? Não é motivo para requerer autorização judicial quanto a esse elemento. Ou, se for o caso, uma certidão de quesitos, onde eles requerem que seja dada uma certidão que se mencione expressamente que constou no assento o termo inicial, tá bom? Mas no modelo padrão, tá em breve relatório, se nós vamos seguir os modelos padrões, lá não tem essa opção para a gente inserir, tá? Nada impede, então, de eu incluir se o oficial assim entender cabível. Mas aí vai ali da qualificação de estado para estado, de oficial para oficial, tá bom? Então, veja que a data de início da união estável, a finalidade dela não é retroagir regime de bens, porque as pessoas têm essa noção, não, eu quero o termo inicial porque eu vou retroagir o regime de bens e o meu casamento ele vai ter feito desde 30 anos atrás. Não, seu casamento tem feito daqui para frente. Esse termo inicial ele vai ser importante para lá na dissolução a gente apurar. E não só para apurar bens na dissolução. Isso também é importante para eu, por exemplo, solicitar uma pensão por morte se um dos companheiros falece. Hoje sabemos que o INSS, a pensão por morte, ela leva em consideração o período de contribuição, o tempo do casamento ou da união estável. E se eu tenho isso pré-fixado perante um assento de casamento, isso já é oponível perante o INSS. Então, se já ficou comprovado estar no assento de casamento, eu apresento essa certidão inteiro teor ou de quesitos que consta que foi comprovado perante o registro civil que eles estão em união estável há 30 anos. Veja, casou em 2025, só que ele comprovou uma união estável de 30 anos atrás. Casou em 2025, então tem um tempo de casamento, mas eu vou somar esse período de união estável comprovada. Esse casal ele não precisa entrar judicialmente para comprovar esse período anterior. Então, é importante esse período anterior de união estável, não porque o casamento ele vai lá 30 anos atrás, o casamento não vai, o casamento é daqui para frente. Mas é importante para averiguar tanto os aquestos, partilha de bens depois, né, para verificar esse período de união estável,
quanto para também requerer outros tipos de direitos. A pensão por morte é uma delas, ou outros direitos que for lá na frente ser necessários, tá bom? Então é importante. Deixa eu ver para finalizar mais algum ponto importante. Muitos pontos, né? Mas olha, a gente já está aqui 45 minutos falando. Outro ponto importante, só para a gente arrematar, que uma vez requerida a conversão de união estável em casamento, se um dos companheiros falece no curso do procedimento, isso não impede a conversão. Por quê? Quando eles requerem perante a Carmen a conversão de união estável em casamento, o sim que eles deram foi lá na habilitação. O casal compareceu lá na habilitação com as testemunhas, assinaram um pedido, pronto, eles não vão voltar perante a Carmen para confirmar, para ratificar, não. Tanto que o assento da conversão de união estável em casamento, diferentemente do assento de casamento civil, e aqui em questão de regras de escrituração. Quando eu falo de um casamento civil com celebração perante o juiz de paz, eu tenho lá a qualificação no assento do celebrante, das testemunhas que comparecem na celebração, vai assinar o assento no casamento civil comum o celebrante, o juiz de paz ou seu substituto legal, o celebrante, os cônjuges, as testemunhas e o oficial. Quando eu falo de conversão de união estável em casamento, a Carmen viu lá que transcorreu o prazo de 5 dias da publicação do Proclamas, não houve impedimentos, ela vai certificar na habilitação que não houve impedimentos arguidos nem causas suspensivas, decorreu o prazo legal e ela automaticamente ela converte aquela habilitação, aquela união estável, em casamento no dia tal, perante o registro do livro B tal, página tal, termo tal, matrícula tal. Então ela converte. Quando ela vai lá no livro B dela e ela converte, ela vai lavrar a conversão e ela vai subscrever o ato. E aqui, olha, a Lei 6.015, ela fala que ela não vai constar, olha, sem indicar a data da celebração, porque não há celebração, não vai ter testemunhas para assinar, nem qualificação de testemunhas, porque a qualificação da testemunha foi lá da habilitação. Nós temos lá, não vai ter indicação do presidente do ato, de assinatura de companheiros das testemunhas. O único que assina o assento da conversão é o próprio registrador civil. Então, não é necessário ratificar lá, assinando. Quando eles virem buscar a certidão, vou mandar eles assinar aqui o assento. Não é necessário. Tem cartórios que faz isso por praxe, para manter lá no livro que, porque no casamento normal os cônjuges assinam, então na conversão vou pegar a assinatura. Mas, gente, a Lei 6.015, ela dispensa, tá? Não é requisito, não é necessário isso, tá? É prescindível do ato. Tá? Então, essa é uma questão de ordem prática também. Pessoal, tudo certo? Gente, tem muitos alunos aqui. Vocês que são alunos, eu vou deixar algumas sugestões que eu já deixei lá nos grupos, tá? Vocês vão lá no módulo União Estável de A a Z. E aí vocês vão pegar lá, tem várias aulas lá. Pega pela data mais recente que eu coloco lá de quando foi ministrada a aula. Também temos lá, muito relevante na plataforma, o módulo Oficinas Práticas. Eu quero que vocês assistam a oficina prática de casamento, porque eu trouxe um enunciado prático, que nem no concurso público, na segunda fase, eu trago um caso prático, a gente revisa todos os pontos daquele caso prático que eu vou precisar para lavrar o assento, e eu lavro o assento com vocês. E tem um modelinho. E lá eu falo sobre tudo isso com detalhes, tá? Então, assistam a oficina prática de casamento, porque o caso que eu trouxe lá é conversão de união estável em casamento. Assistam também a oficina prática de registro no livro E, porque eu tratei lá a respeito do registro da união estável no livro E, também falando sobre vários aspectos importantes da união estável. E nós temos também na plataforma o módulo Lives do RCPN. E lá eu tenho lives exclusivas para falar só de regime de bens na conversão da união estável em casamento. Então, Alice, eu estou com dúvida no regime de bens. Tem uma live lá exclusiva sobre isso.
Tenho dúvida a respeito do termo inicial. Eu estou falando aqui, mas eu também falei numa live exclusiva lá, o termo inicial da união estável no regime de bens. Aí, Carmen, olha, eu usei a sua dúvida para nossa aula daqui. Agora você vai gravar. Você vai pegar essa live aqui, ela vai ficar salva, você vai deixar salva aí, porque sempre que você tiver essa dúvida, você vai rever essa aula, né? Porque eu tentei responder todas as suas dúvidas. E, Carmen, a sua dúvida ela é muito boa. Muito porque é a dúvida de muitos alunos. E eu trouxe essa live aqui porque não foi só você que me perguntou. Nos grupos das outras turmas, eu também recebi muitas perguntas sobre isso. Renata tá sumidinha, Renata. Senti sua falta, Renata. Cadê você, Renata? A Renata só aparece quando eu falo de transcrição de acento no exterior, né, Renata? Você é seletiva. Eu sei como atrair a Renata para as aulas. É quando eu falar de acento no livro E, aí ela vem para a aula. Gente, pessoal, então, você que eu vou deixar aqui mais uma vez um recadinho. A nossa Black Vitalícia ela ainda está válida. Se você não é um nosso aluno, a nossa equipe vai deixar depois na descrição do vídeo o link da Black Vitalícia. Lá você tem acesso ao RCPN na prática, à escola de minutas de forma vitalícia. A escola de minutas, assim, olha, tem escritura, gente, que eu não tenho familiaridade. E aí, o que eu faço quando eu não sei? Eu vou lá na escola de minutas, porque tem aula e tem minutas. E assim, de união estável, ele tem 5 minutas. Então, são muitas minutas. Obrigada, viu, Anderson? Deixa eu voltar aqui também. Eu vou voltar aqui, tem umas perguntinhas que eu acho que do Anderson que eu não falei. Eu vou voltar, viu, Anderson? Ainda bem que você mandou uma mensagem que eu lembrei. Então, se você não é o nosso aluno, eu convido você a conhecer a nossa Black Vitalícia, assim, gente. Falei, Davi, você tá doido? Tá doido porque isso não existe, não existe. E ele resolveu fazer, então a gente fez, tá? Aproveitem antes que a gente feche as inscrições. Se você é aluno, igual a Renata é aluna e quer renovar, Renata, não renove. Conversa lá com o Natan, conversa com o nosso suporte, que para quem é aluno, as condições são ainda mais especiais, tá bom? Para essa Black Vitalícia. Então, se inscrevam. Quem é aluno, quarta-feira nós temos encontro para tratar do RCPN na Lei de Registros Públicos. Alunos da Escola de Minutas, tem aula essa semana, como eu falei lá no início, na nossa agenda. A nossa agenda está lá no Instagram. Sigam o perfil do Estudos Notariais, sigam o meu perfil, que é a Lise Formente, sigam o perfil do RCPN na prática. Lá a gente posta todo o nosso calendário e todas as informações. Lá tem um link para Black Vitalícia, tá bom? Vão lá. Deixa eu voltar aqui, tinha umas perguntas. Termo inicial, só sai no inteiro. Ah, já respondi essa da Gabriela. Ah lá, uma das perguntas do Anderson. O notário, a pedido das partes, mencionou o regime de separação total de bens com data retroativa. Se entende a partir da data mencionada ou haverá efeitos a partir da data da lavratura? Anderson, olha, interessante, tá? Eu não sei que data foi lavrada essa escritura, mas também não vem ao caso, você não precisa mencionar aqui. Até um certo tempo atrás, alguns tabeliães, e até hoje eles colocam que é interesse do casal, que esse regime de bens retroaja a data do início, tá? Mas, conforme decidido pelo STJ, em diversos julgados, conforme já está no Código Nacional de Normas, não é o fato de que constou na escritura, Anderson, que ele vai retroagir. O que você vai considerar dessa cláusula de retroatividade? Como não escrita. Quem vai julgar não somos nós, é o juiz, quando for questionado, tá? Então, não cabe a nós arguir quanto à retroatividade dessa informação ou não, tá? Esse regime de bens, hoje, ele vai ter efeitos da lavratura para frente, tá? Então, se eles querem converter em união estável, eles apresentarem essa escritura, tá? Eles podem manter esse regime? Eles podem, tá? Então, na conversão, eles podem apresentar essa escritura e utilizar essa escritura como pacto antinupcial. Na conversão, muitos colegas entendem que para o casamento civil não é possível aproveitar a escritura de união estável.
Porque se ele quer o casamento civil, então ele tem que lavrar o pacto antinupcial. Agora, se ele vai converter, ele poderia aproveitar, tá? Mas você vai considerar, Anderson, como não escrita essa questão da retroatividade. Você já vai deixar isso esclarecido para eles. Olha, esse regime de bens, ele vale da formalização para frente, tá? Tanto é que, assim, você vai mencionar o regime de bens e o termo inicial você só vai mencionar se fizer a certificação eletrônica ou se o termo inicial coincidir com a data da lavratura. E aí, se coincidir, aí ele não vai nem retroagir, porque não tem necessidade, né? Se lavrou e vai iniciar a união estável daquele momento, não é dali momento, não tem o que retroagir mesmo, tá? Mas essa cláusula você considera como não escrita, tá bom? Alice, quase minha xará, né? Aluna vitalícia. Ah, muito bem, Alice. Muito bem. Muitos alunos renovaram para o vitalício. Fico muito feliz. Muito feliz porque, assim, antes de abrir a Black para quem não é aluno, nós abrimos para quem é aluno. E, assim, gente, a gente se surpreendeu muito como os alunos aderiram à nossa Black vitalícia, sabe? Isso demonstra que o nosso conteúdo é um conteúdo de valor. Gente, sem demagogia, eu não conheço uma plataforma que tem tanto conteúdo de RCPN como nós temos lá na plataforma do RCP na prática. O que os alunos têm, às vezes, é preguiça de procurar. Mas nós temos todo o conteúdo lá. Então, tem que assistir as aulas, tem conteúdo, tem live. As aulas são longas, mas divide, assiste cada dia 30 minutos. Gente, vocês dão conta, tá? Então, assim, gente, não tem, sabe? A Escola de Minutas do Davi, ela é fantástica, fantástica. Assim, eu uso para trabalhar na minha serventia. Então, eu vivo consultando as minutas, eu vivo vendo aulas, porque é muito bom, muito bom. Não tem outro conteúdo no mercado, não tem. E pelo preço que nós estamos fazendo, você não vai achar, tá? Não vai achar. Ah, já respondi essa do Ana. Gente, acho que foi isso, né? Foi isso. Gostaram da nossa live? Ai, Renata, deixa eu ver se eu entendi. Professora, se der tempo, eu pego muitas escrituras sem os dados exigidos, filiação. Eu faço a certidão com esses dados ignorados ou rejeita a escritura? Você fala escritura de registro de união estável? Deve ser, né? Renata, que a gente, que eu oriento agora, tá? Quando você for registrar uma união estável e na escritura não menciona esses elementos, peçam para os companheiros apresentar documentos, tá? E aí você complementa esses dados com os documentos apresentados, tá? É possível complementar. Se não constou, você vai emitir a certidão como ignorado. E aí é dever deles apresentar documentos e requerer a averbação complementar, tá bom? Então, para aquelas uniões estáveis em que foram registradas sem mencionar filiação, porque não tinha na escritura, não tinha documento apresentado, você vai colocar que nada consta. Qual que é o dever das partes? Requerer a averbação complementar agora dessas informações, tá? Mas daqui para frente, o que vocês fazem? Quando for apresentada uma escritura de união estável em que não consta a filiação, peça para apresentar algum documento com a filiação para você inserir. E ainda peço uma declaração me autorizando essa inclusão. Então, faço certo. Pacto para o Estado. Tá, isso, Renata. Então, no momento de registrar, tá? Você faz um requerimento lá para requerer o registro e você já anexa junto esse documento autorizando que complemente as informações. Agora, se já registrou, aí é necessário requerer a averbação. E a averbação aqui é a averbação do artigo 97. Basta um requerimento de um dos companheiros, anexando uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, que comprova o estado de filiação. A senhora já viu o pacto para a união estável? Anderson, se eu vou fazer uma união estável, não se faz pacto nupcial para união estável. Por quê? A própria escritura, a próprio termo declaratório que formaliza a união estável, ela já tem ali a escolha do regime de bens. Não existe pacto anti-união estável.
Eu só vou fazer um pacto se na conversão da união estável em casamento eles estiverem escolhendo um regime diverso do legal que não era o regime da união estável que já se estivesse formalizada, tá? Então, se é simplesmente formalizar a união estável, então o João e a Maria, eles não têm documento nenhum, mas nada, nada. E eles querem formalizar a união estável, eles não estão querendo converter em casamento. O Sejus que registrou o quê? O que eles registraram? Então, veja, o casal, se eles querem formalizar. Não, nesse caso, Renata, sem menção. Regime de bens, nada consta, tá? Aí nada consta. Então, mas o Sejus que não registra a união estável, registra? Aí eu já não sei o que o Sejus que fez, tá? Então, veja, se eu vou formalizar a união estável, eu vou fazer para uma escritura pública, um termo declaratório, e lá eu já escolho qualquer regime de bens. Não preciso de um pacto, tá? Deixa eu ver. Então, Renata, se na formalização não constou nada, regime de bens nada consta. Eu aceitaria uma escritura de retificação para constar expressamente a parcial, tá? A parcial. E aí vai também do oficial, se ele entender que por requerimento pode inserir que as regras da comunhão parcial, eu nunca vi na prática porque eu não tenho esse livro E, tá? Aí eu oriento você conversar com os colegas, quem sabe lá no grupo alguém sabe e alguém faz, né? Acho que também não viria problema não, viu, Renata? Se ambos requerer, aí ambos, tá? Os dois, tá bom, Renata? Não só um, os dois. Se ambos requerer, tá bom? Pessoal, 1 hora de live. Convido a todos a continuarem aqui com a gente. Na quarta-feira, o Davi vai fazer uma live aqui também a respeito de casos práticos do tabelionato de notas. Participem, estejam aqui ao vivo com ele. Sempre muito conteúdo de valor. Obrigada, segunda-feira puxada, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Obrigada, viu, Renata, Carmen, Anderson, pessoal que interagiu, pessoal que só assistiu. Acessem lá a Soraya, obrigada, Gabriela. Acessem lá no nosso Instagram, na nossa bio, tem um link para a nossa Black Vitalícia. Se você ainda não se inscreveu, conheça, se inscreva, participe, esteja conosco ao vivo nas aulas. E também acompanhem a gente lá no Instagram, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Pessoal que já é aluno, quarta-feira nós temos encontro. Um beijo, viu? Ótima semana e bom descanso a todos. Tchau, tchau.